Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios sobre o estudo da reta, dando continuidade na nossa lista de exercícios. Então, exercício 11. Determina as equações reduzida, geral e segmentária da reta R, perpendicular à reta de equação S 3x mais y menos 2 igual a zero, passando pelo ponto A menos 2, 3. Então, eu quero a equação da reta R nas três formas básicas que a gente estudou, né? Equação reduzida, geral e segmentária. Tá? Ela é perpendicular à reta S, essa aqui, e passa por esse ponto. Bom, se ela é perpendicular à reta S aqui, ó, da reta S eu tiro o coeficiente angular, daí eu uso a condição de perpendicularismo, daí eu tenho o coeficiente angular da reta R que eu quero. E ela passa por esse ponto aqui, ó. Daí eu uso a equação da reta que passa por um ponto para chegar na equação da reta. Então esse é o caminho. Então vamos primeiro tirar o coeficiente angular desta reta aqui, ó. Já vamos isolar o y, ó. Fica menos 3x mais 2, e o coeficiente angular da S é menos 3. E o coeficiente angular da R que eu quero, que é perpendicular a S, vai ser o simétrico do inverso. O simétrico de negativo é positivo, e o inverso de 3 é 1/3. Então, o m de r é mais 1/3. Tá? E agora eu vou aplicar a equação da reta por um ponto, ó, que é essa formulazinha. O y0 e o x0 aqui são as coordenadas do ponto aqui. Ó. Então fica y menos o 3, ó, mr, que é 1/3, x menos o menos 2, que fica x mais 2. Barbadinha. Agora aqui eu vou multiplicar por 3 os dois lados, para eliminar esse 3. Aí vai ficar 3 vezes y, 3y, 3 vezes 3, 9. E 1/3 vezes 3 vai simplificar, sobra x mais 2. Tá? E agora vamos igualar a zero aqui para transformar na forma geral aqui. Ó, tá? Então, x menos 3y mais 2 mais 9. É como se eu passasse tudo para o segundo membro aqui. Ó. Quer dizer, eu diminuí 3y aqui e aqui, tá? E somei 9 dos dois lados. Aí 2 mais 9 aqui é 11. Então, x menos 3y mais 11 igual a zero é a equação geral. Barbadinha. Lembra a equação geral sempre igualada a zero. Agora nós vamos transformar na equação segmentária. Então, a partir da equação geral, vamos transformar na segmentária. O que caracteriza a segmentária? Na equação segmentária, ela tem que estar igualado a 1, tá? E os coeficientes de x e de y, os numeradores, pelo menos, tem que ser igual a 1. Então, para que ela fique igualado a 1, tá? Eu tenho que ter o termo independente do lado direito da igualdade. Então, aqui vai ficar ó, x menos 3y igual a menos 11. Então, agora eu posso transformar em 1, dividindo por menos 11. Ó. Só que eu tenho que dividir tudo. Então, vai ficar ó, x dividido por menos 11, menos 3y dividido por menos 11 sobre menos 11. Então, aqui vai dar 1. Ó, tá? E em cada termo aqui, ó, tá? O numerador do coeficiente do x aqui em cima tem que ser 1. Ó, tá? E o coeficiente do y aqui do numerador tem que ser 1 também. Bom, como aqui já é 1, vai ficar como está. E como aqui é 3, eu vou pegar essa fração aqui e dividir o numerador e o denominador por 3. Né? Daí eu tenho uma fração equivalente. Então vai ficar assim, ó, x sobre menos 11, aqui menos e menos ó, dá mais, 3y dividido por 3 dá y, e 11 dividido por 3 dá 11/3. E menos 11 sobre menos 11 dá 1. Tá? Então não temos o formato que a gente quer, que é na forma segmentária. Barbadinha. E agora vamos achar a equação reduzida. A reduzida a gente tira aqui da equação geral. Ó, tá? Tem que isolar o y. Ó. Então já vai colocar ó, 3y. Tá? É como se passasse menos 3y para o lado direito, fica igual a x mais 11. Ó. E o 3 passa a dividir. Ó. Tá? Divide cada termo no segundo membro. Então y é x sobre 3 mais 11/3. Barbadinha. A equação reduzida. Exercício 12. Determina a equação da reta do gráfico ao lado. Então eu tenho aqui uma reta crescente, ela corta o eixo y no 3 e o eixo x no menos 2. Bom, nós podemos achar a equação dessa reta de várias maneiras, tá? Mas vamos tentar achar de uma maneira rápida. Tem uma maneira rápida aqui, ó, já que o problema não pede qual é o tipo de equação, se é geral, segmentária ou reduzida. Uma maneira rápida é achar pela segmentária. O que acontece? Na segmentária, o denominador do x ó, é onde ela corta o eixo x, é menos 2. E o denominador do y é onde corta o eixo y, que é 3. Então a segmentária seria x sobre menos 2 mais y sobre 3 igual a 1. E está pronto. Tá? Ou podemos fazer na reduzida. Tá? A reduzida tem que ter coeficiente angular e onde ela corta o eixo y.
aqui ela corta o y no 3. E o coeficiente angular é a tangente do ângulo que ela forma com sentido positivo do x. Ora, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo interno desse triângulo retângulo. Ó. E a tangente do ângulo é cateto oposto pelo adjacente. Então, o coeficiente angular aqui, ó, é o cateto oposto aqui, que é 3, dividido por 2 aqui. Ó. Então, o m é 3 meios. E o n é 3 ó, lá em cima. Tá? Então, substituindo na forma reduzida, y é igual a 3x sobre 2 mais 3. Barbadinha. Tá? Então, duas maneiras de achar rápido. Eu escolhi escrever na forma reduzida aqui, mas a segmentada também poderia achar. Tá? Exercício transformando aqui agora na geral, ó, tá? Igual a zero aqui, ó, né? Multiplica por 2 os dois lados, ó, fica 2y aqui fica 3x, ele fica 6, e igual a zero. Tá? Ou tira o mínimo de tudo, né? E depois igual a zero. Barbadinha. Vamos ao exercício 13. Ó. Dado o gráfico de uma reta a seguir, onde α é igual a 30 graus. Ó, tá? Então tem essa reta R, tá? Onde o α, esse ângulo que ela forma aqui com sentido negativo do eixo x é 30 graus. Tá? Então, ó, por aqui eu não posso tirar o coeficiente angular por enquanto. Tá? Tem que ser sempre com sentido positivo. Tá? Determine a sua intersecção com a reta x menos y igual a zero. Então, x menos y igual a zero é uma outra reta. Eu quero a intersecção, o ponto em que essa reta R aqui encontra essa aqui. Esta reta x menos y igual a zero, ó, tá? Eu posso escrever como x igual a y. Então, é a reta onde x é igual a y. É a bissetriz dos quadrantes ímpares do primeiro e do terceiro. Ó. É esta reta aqui, ó, que divide o quadrante bem no meio aqui. Ó. Então, esta reta aqui é x menos y igual a zero, ou y igual a x. E eles se interceptam nesse ponto aqui. Ó. Eu quero saber as coordenadas desse ponto. Então, para isso, nós temos que achar a equação da reta R. Tá? Porque a equação dessa aqui, da bissetriz, a gente já tem. Ó. Eu achando a equação da R, eu resolvo daí o sistema das duas equações. Tá? Então, o que eu preciso da reta R? Eu preciso do coeficiente angular. Veja que a reta R corta o eixo y nesse ponto aqui. Tá? E o coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta forma com sentido positivo do eixo x. Tá? Então, o ângulo que ela forma com sentido positivo é esse ângulo maior que 90 aqui. Ó. E esse ângulo aqui, ó, tá? É o suplemento do ângulo alfa. Tá? Ou seja, é 180 menos alfa. Então, ó, o coeficiente angular da reta R é a tangente de 180 menos 30, porque o alfa aqui é 30, tá? Ou seja, tangente de 150. Então, o ângulo que tem aqui, ó, é 150. E a tangente de 150 é menos raiz de 3 sobre 3. Tá? Tinha que dar negativo o coeficiente angular, né? Porque a reta é decrescente. Tá? Barbadinha. E por outro lado, veja que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, tá? Onde o ângulo interno aqui, ó, agudo é o alfa. Tá? O cateto adjacente a esse ângulo aqui é o 5, aqui, ó, esse comprimento aqui. E o cateto oposto a essa altura aqui, que é o n. Ó. Tá? Então, esse n é o cateto oposto do alfa. E é onde a reta corta o eixo y. Tá? Então, ó, usando tangente do alfa aqui, ó, cateto oposto sobre o adjacente, ó, a tangente do alfa é a tangente de 30 graus aqui, que é a raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto a ele é o n aqui, ó, n, e o cateto adjacente é 5. Com isso eu vou achar o n. Tá? Aí tendo n e tendo o coeficiente angular, eu posso escrever a equação da reta. Então aqui, isolando n, vai ficar n igual a 5 raiz de 3, ó, produto dos meios igual a produto dos extremos. Daí passo 3 a dividir. Tá? Então agora eu vou substituir aqui na forma da equação reduzida. Então y é igual ao m, que é menos raiz de 3x, mais o n, que é 5 raiz de 3 sobre 3. Então agora eu tenho a equação da reta R e tenho a equação dessa aqui da bissetriz. Tá? E eu quero o ponto de intersecção. Então vou formar o sistema entre x igual a y, né? Isolando o x aqui, e a nossa equação que a gente acabou de achar. Tá? Barbadinha. Mas veja que como x é igual a y, ou y é igual a x, no lugar do y aqui eu já coloco o x, para ficar só uma incógnita. Com isso eu vou achar o x. Ó, tá? Então aqui, ó, vamos tirar o mínimo. Ó, tá? O mínimo entre tudo é 3. Aí 3 dividido por 1 aqui é 3, x dá 3x. E 3 dividido por 3 aqui vai dar tudo 1. Vai ficar só menos raiz de 3x mais 5 raiz de 3. Vai repetir os numeradores. Aí elimina aqui. Agora o que tem x de um lado, o que não tem do outro. Então fica 3x mais raiz de 3x igual a 5 raiz de 3.
Como eu quero o valor de x, ó, vamos colocar o x em evidência aqui, fica x que multiplica 3 mais raiz de 3. E isolando o x, né, o x é igual a 5 raiz de 3 dividido por 3 mais raiz de 3. E como o x é igual ao y, o y também é 5 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Tá? Então essas são as coordenadas do ponto ali. Ó. Então o ponto de intersecção, né, é 5 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3, que é o x dele, e o y 5 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Ou, se a gente quiser racionalizar isso aqui, ó, multiplica em cima e embaixo por 3 menos raiz de 3, né, o conjugado. Aí, se multiplicar e simplificar, vai dar isso aqui, ó, 5 que multiplica a raiz de 3 menos 1 sobre 2, e aqui também 5 que multiplica a raiz de 3 menos 1 sobre 2. Barbadinha. Tá? Vamos ao exercício 14. Calcule as coordenadas do ponto PXY pertencente à reta R, 3x menos y menos 17 igual a 0, e cuja distância ao ponto Q, 2, 3 é mínima. Então, vamos ver, ó, vamos fazer um esboço do desenho aqui para a gente entender. Ó. Eu quero calcular as coordenadas de um ponto PXY que pertence a esta reta aqui. Então vamos desenhar a reta R aqui, ó. Não precisa ser no plano cartesiano aqui. Tá? Então eu tenho aqui o ponto PXY. Eu quero saber as coordenadas desse ponto, que se encontra nesta reta. E a distância ao ponto Q, 2, 3 é mínima. Tá? Então, a distância desse ponto a esse ponto Q é a menor possível. Então, eu tenho o ponto Q aqui, ó, 2, 3. E a menor distância de um ponto P de uma reta a um ponto, né, é o segmento aqui, né, que baixa a perpendicular em relação à reta aqui. Ó. Então, é esse segmento aqui que forma 90 graus. Tá? Então, tem uma reta aqui, ó, né, que forma 90 graus com a reta R, tá? E esse segmento que está dentro da reta aqui é a menor distância. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar, como eu quero as coordenadas desse ponto P, né, eu já tenho a equação da reta R, eu vou achar a equação da reta, desta reta aqui, ó, que forma 90 graus com o eixo, com a reta R. Tá? E aí vou formar o sistema formado pelas duas equações para achar o ponto XY. Tá? Então vejam, isso aqui envolve o conceito de distância de um ponto a uma reta, né? que é o segmento que forma 90 graus. Com isso eu tracei uma reta em cima desse segmento. Tá? E aí eu vou achar a equação dessa reta. Como essa reta é perpendicular à reta R, ó, né? Vou chamar de reta S, né? Aqui tem 90 graus, eu vou pegar o coeficiente angular da R, que eu tiro daqui, e vou inverter e trocar o sinal para achar o coeficiente angular da S. E como a S passa por esse ponto, eu posso achar a equação da S. E depois eu resolvo o sistema das duas. Barbadinha. Então, ó, pegando a reta R aqui, ó, vamos isolar o y, fica y igual a 3x menos 17. E o coeficiente angular dela é 3. E o coeficiente angular da S é menos 1/3, né, o inverso do simétrico. Tá? E agora vamos usar a equação da reta por um ponto aqui, ó, para usar esse ponto para achar a equação da S. Tá? Então fica y menos o 3, ó, igual a menos 1/3, que é o coeficiente angular, x menos 2. Tá? Aqui eu vou multiplicar por 3 os dois lados, para eliminar o 3, ó, fica 3 vezes y, 3y, 3 vezes 3, 9, e o 3 simplifica com 3 aqui, ó, e menos 1 vezes x dá menos x, menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Tá? Então aqui nós vamos, né, ajeitar um pouquinho essa equação, né? Vamos colocar o que não tem variável de um lado, o que tem do outro, né, para a gente resolver o sistema. Então aqui vai ficar ó, x mais 3y igual a, passo 9, fica 2 mais 9, 11. Tá? Então vamos ver o sistema aqui. Tá? Essa equação aqui, ó, vamos colocar o termo independente no segundo membro, né, como nós temos essa aqui, ó, e trazer essa para cá para resolver o sistema. E aí a gente vai achar as coordenadas do ponto P. Tá? Aqui a gente pode multiplicar por 3, para eliminar o y. Ó. Então vai ficar 3 vezes 3, 9x, menos y vezes 3, menos 3y, e 17 vezes 3, 51. A de baixo fica como está. Tá? E agora vamos somar. Ó. Elimino o y, aqui vai dar 10x igual a 51 mais 11, 62. E x é 62 sobre 10. Simplificando por 2, 31 quintos. Barbadinha. Agora vamos multiplicar aqui por menos 3. Ó. Por quê? Porque daí com 3 do x aqui nós vamos eliminar o x usando o método da soma de novo. Então agora eu vou, né,
repetir a primeira equação lá, 3x menos y igual a 17, aqui multiplicando. Ó, menos 3x dá menos 3x, menos 3 vezes 3y menos 9y, e menos 3 vezes 11 menos 33. Tá? Elimina o x, menos 9 com menos 1 dá menos 10y, menos 33 mais 17 menos 16. E aqui menos com menos vai dar mais, e o y 16 décimos, ou 8 quintos. Então, o ponto de intersecção, ponto P, é 31 quintos e 8 quintos. Barbadinha. Tá? Exercício 15. Tá? Considera o ponto A35 e a reta R bissetriz do primeiro quadrante. Então, aqui, ó, tá? Eu tenho o ponto A aqui, ó, a coordenadas 3, 5. Ó. E a reta R bissetriz do primeiro quadrante. A bissetriz do primeiro quadrante, né, a gente já viu no exercício anterior, ela corta o eixo Y aqui. O primeiro quadrante bem no meio aqui, ó. Tá? Ela passa aqui no 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, assim por diante. Então, eu vou chamar de reta R aqui, ó, que é a bissetriz do primeiro quadrante. Tá? Então, vamos considerar isso aqui. Então, item A, ó, determine as coordenadas do ponto B simétrico do ponto A em relação à reta R. Então, eu quero aqui um ponto B aqui, que é simétrico ao ponto A em relação à reta R. Ora, simétrico em relação à reta R é um ponto em que, né, eu vou girar esse ponto A em torno aqui, em torno da reta R aqui para o outro lado. Tá? Mas esse giro vai ser de tal maneira que o segmento que vai unir os dois pontos, né, o ponto A e o simétrico dele, forma 90 graus com a reta R. Por quê? Porque a distância tem que ser igual, por isso que se diz simétrico. Então, esse ponto A está a uma certa distância R, que é essa diagonal aqui, ó, desse quadrado. Tá? E do outro lado a diagonal é aqui, ó, portanto, né, ó, traçando o segmento aqui, ó, eu tenho o ponto B aqui. Ó, tá? Então, aqui é perpendicular e aqui também. Então, esse segmento faz a simetria com o ponto B. Então, as coordenadas do ponto B, ó, x é 5 e o y é 3. É o 5, 3. Tá? Barbadinha. Agora a letra B. Determina a equação da reta perpendicular à reta R e que passa pelo ponto A. Então eu quero a reta perpendicular à reta R e que passa pelo A. Ora, a reta perpendicular à reta R é a reta que suporte desse segmento AB aqui, ó. É esta reta aqui, ó, que eu vou chamar de S. Tá? Como ela é perpendicular a R, tá? Nós vamos achar o coeficiente angular, mas como eu não tenho R, mas eu tenho o AB, ó. Tá? Vejo que o AB, eu tenho as coordenadas, eu vou achar através do AB o coeficiente angular da S, e como ela passa no ponto A e no ponto B, né, eu posso usar qualquer um usando a equação da reta que passa por um ponto. Barbadinha. Tá? Então, vamos achar o coeficiente angular. Ó. O coeficiente angular da S aqui, ó, é variação do Y e variação do X, do ponto B e do A. Então, aqui, ó, y do B menos y do A. O y do B aqui é 3, o y do A é 5. Aqui, ó, 3 e 5. 3 menos 5. X do B menos x do A. Ó. 5 menos 3. Ou aqui, ó, x do B é 5 e do A é 3. 3 menos 5 dá menos 2. 5 menos 3 é 2. E menos 2 sobre 2 dá menos 1. Então, nós temos o coeficiente angular da reta S. Agora, vamos aplicar a equação da reta por um ponto. Ó. Tá? E vamos escolher um desses pontos aqui. Então, veja que eu escolhi o ponto A aqui. Ó, tá? Então, ó, y menos o y aqui, que é 5, né? Igual ao m do S menos 1, x menos o 3 lá do A. Tá? Vai eliminar o parênteses ali. Fica y igual a menos 1 vezes x dá menos x, menos 1 vezes menos 3 dá mais 3, e já coloco mais 5 ali. Ou seja, y é igual a menos x mais 8. Tá? Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o like, comentário e divulga para os colegas as nossas aulas. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade à nossa lista de exercícios de revisão.